Eu sou professor, né, universitário de Química, tenho um doutorado em Química, já tenho uma vida de estudos, né, desde muito cedo, né, eu sou professor desde os 18 anos, mas eu sempre tive dificuldades de ler um texto, de ler um livro paradidático, né, então você me dava um livro paradidático, né, aqueles que você lia lá quando era jovem, e eu ia tentar ler e não conseguia, me distraía, eu começava a ler uma página, depois terminava a página, não lembrava do que eu tinha lido. Eu tinha muita dificuldade de ler, né? E hoje eu sou escritor, né? Tenho um livro publicado, né? E eu tive uma mudança de chave muito forte nessa questão de leitura, tá? E aí o que foi que eu fiz? Eu vou dizer o que eu fiz, né? Primeiro, eu comecei pegando temas instigantes, né? Então, ao invés de você pegar um livro paradidático de uma história, às vezes um tema que nem é tão interessante, pegue um tema instigante. Por exemplo, um livro de desenvolvimento pessoal, né? Um livro sobre alta performance, sobre uma alta ajuda. São livros que te instigam a agir, entendeu? Livros que falam sobre hábitos, né? São livros que te instigam a tomar uma iniciativa, tomar uma atitude, tá? E busque livros fáceis, né? Livros pequenos, que tenham letra grande, que tenham figuras. Quanto mais agradável for a experiência com o livro, melhor, tá? Melhor, pelo menos no início. Né? Depois, claro, depois você vai pegar livros mais complicados, mas no início tem essa preocupação. Tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, e mais importante, comece lendo poucas páginas por dia. Né? Não vá ler até você se cansar, não. Estipule uma meta. Todos os dias eu vou ler 2 páginas, depois vou ler 3, depois 4, e vá aumentando progressivamente. Tá? Não pense que você vai conseguir. Faz muito tempo que você não lê um livro. Não pense que você vai conseguir ler de cara 20 páginas daquele livro, não, porque você não vai. Você vai se distrair e aí você vai acabar abandonando a leitura. Tá? Então, vá lendo poucas páginas, né? 10 minutos por dia, 20 minutos por dia, que seja. E terceiro, que também é muito importante, escolha um local e um horário fixo para você ler, pelo menos no início, tá? De preferência durante o dia pela manhã, que é um horário que você está mais descansado, você está mais focado. Não é? Se você for começar a ler, por exemplo, à noite, que você já vai estar cansado, etc., a chance de você abandonar esse hábito é muito maior. Então comece antes de trabalhar, por exemplo, que você depois quando você acordou, tomou um banho, tomou um café da manhã, então comece esse hábito, né? Sempre no mesmo local e sempre no mesmo horário. Isso, você fazendo essas 3 coisas, a chance de você abandonar aquela leitura, aquele hábito é muito pequena. Você, de fato, se você conseguir manter uma consistência de todos os dias, de domingo a domingo, ler 3 páginas por dia, 4, 5, que seja, você com um mês, não existe um tempo certo, mas você vai perceber que você vai querer ler mais páginas por dia. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu comecei lendo poucas páginas, fui aumentando, chegou uma hora que eu estava lendo um livro por semana. Né? Eu estava durante a pandemia, eu estava nessa pegada de um livro por semana eu lia. Né? Hoje eu ainda leio muito, todos os dias eu leio. Né? Tento exercitar, por mais que eu tenha coisas para fazer, mas eu tento exercitar esse hábito, né, de ler todos os dias coisas que não tem nada a ver com o que eu estou estudando. Né? Eu sempre estou estudando alguma coisa. Então, por exemplo, eu estou estudando neurociências. Mas aí, além de eu ler o livro de neurociências, eu vou ler uma leitura mais agradável. Eu chamo de leitura recreativa, tá? Qual é a diferença da leitura recreativa para o estudo intenso? Né? Você tem 2 coisas. Você tem o estudo intenso, que é aquele conteúdo denso que você vai estudar. Né? Então, por exemplo, no meu caso, eu estudo neurociências, eu estudo química, eu estudo sobre psicologia cognitiva. Né? Você pode estar estudando direito, medicina, enfim. Esse é o estudo intenso. E existe a leitura recreativa, né? Que são livros que você é uma leitura mais agradável, é uma leitura mais rasa, né? Que não exige tanto raciocínio, né? É uma leitura mais tranquila. O ideal é que você consiga compartilhar essas 2 leituras, né? E uma complementa a outra. Né? Quando você está numa jornada de estudo intenso, mas você faz uma leitura recreativa, então aquela leitura recreativa vai te ajudar
a você ter mais foco, ter mais atenção, para na hora que você for fazer o seu estudo intenso, você fazer de uma forma mais eficiente.